Oi, paixões, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje, a gente vai fazer uma apanhada de toda a eletrostática, beleza? Pra gente fechar bem bonitinho, bem tranquilo o conteúdo. Pra na próxima aula, a gente começar a eletrodinâmica. Beleza? Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né? Senhores, pra quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Sou professor de física, a matéria mais linda, mais maravilhosa, mais perfeita desse mundo. Então a gente vai falar a parte de eletrostática. Opa. Então vamos lá. Eletrostática, o que a gente tem que saber? Primeiro, carga. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a parte de carga. A gente tem que lembrar. O que é carga? Carga é uma propriedade que pertence à matéria. Eduardo, como assim? Olha só. A carga elétrica, ela é um múltiplo de uma menor carga que existe. Vamos lá? A carga, vamos colocar aqui bonitinho, só pra gente lembrar, não ficar feio. Carga, Q de carga, lembra? Q de carga é igual ao número vezes a menor carga que existe, que a gente chama de carga elementar. Essa menor carga que existe tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que o coulomb é a unidade de medida de carga. Bacana. Então, Eduardo, o que eu tenho que lembrar? Primeiro, você tem que lembrar que a carga vai ser um múltiplo inteiro da carga elementar. A carga elementar é esse valor. Eduardo, me fala uma partícula que tem essa carga. O próton. Beleza? O próton tem essa carga positiva e o elétron tem essa carga negativa. Beleza? Então vamos lá. Essa quantidade de cargas, ela pode ser adquirida para o corpo. Como? Lembrando, como é que eu posso dar carga para um corpo? Primeiro, todo o corpo já tem carga, porque todo o corpo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, lá no átomo. Mas como é que eu posso dar carga em excesso? Como é que eu posso? A gente tem uma coisa chamada processo de eletrização. Quais são os processos de eletrização? São dois. Ou minto, são três. 1, 2, 3 processos de eletrização. Primeiro é o atrito. O segundo é o contato. O terceiro é indução. Então vamos lá. Processo de eletrização por atrito. O que eu tenho que saber? Primeiro, você vai esfregar dois materiais diferentes. Beleza? Ou seja, se eu esfregar aqui no meu quadro uma flanela, eu vou eletrizar tanto a flanela quanto o quadro. O quadro agora está eletricamente neutro, beleza? E a flanela também. Então, se eu esfregar, eu vou conseguir eletrizar. Ou seja, eu vou arrancar elétrons. Beleza? Então, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Mas a quantidade de cargas é a mesma. Se eu esfregar aqui a flanela e falar que a minha flanela está com carga positiva de 5 coulombs, com certeza meu quadro vai ficar com carga elétrica negativa também de 5 coulombs. Eletrização por contato. No contato, eu já tenho que ter um corpo eletrizado. No atrito, não. No atrito, os dois neutros. No contato, eu tenho que ter um eletrizado. Então, vamos supor, eu já peguei aqui, esfreguei, né, a flanela no quadro. O quadro ficou eletrizado. O que eu faço? Eu pego uma bolinha, por exemplo, de metal, e coloco em contato com o quadro. O que vai acontecer? Eu vou passar carga, né, carga elétrica de um para o outro. Eduardo, qual carga elétrica que vai transladar de um corpo para o outro? Sempre o elétron.
Por quê? Porque o elétron é fácil da gente arrancar. Beleza? O próton não. Tá? O próton, ele está no núcleo do átomo. Para tirar ele de lá, você tem que envolver altas energias e tudo mais, então a gente não vai mexer com isso. Sempre o elétron. Beleza? Então, quando eu for eletrizar por contato, eu vou passar elétrons de um corpo para o outro, até que eles tenham cargas de mesmo sinal. Se eles forem iguais, a carga também vai ser igual. Então, se eu tenho duas esferas, uma com carga 10, outra 0, beleza? Encostei as duas têm 10 juntas. Quando eu separar, cada uma vai ficar com 5. Beleza? E indução eu vou influenciar para você ter essa carga. Como assim? O que é indução? Eu tenho que ter um corpo carregado junto de um corpo neutro. Quando eles chegam perto, você vai ter um processo chamado polarização. O que é isso? Na indução, você vai ter um lado com polo positivo, o outro lado com polo negativo. Então eu vou ter essa polarização. Certinho? Vamos supor que aqui eu esteja com uma barra também positiva. Então, esse processo eu estou induzindo a polarização. Se eu coloco aqui um fio terra, a carga negativa vai subir pelo fio. Beleza? Até anular essa carga que está aqui. Ó. Anulando a carga, esse corpo ficou negativo. Então, olha só. Na indução, um corpo fica positivo, o outro fica negativo. Vou colocar mais carga aqui só para não falar que ficam iguais, tá? Não necessariamente com a mesma quantidade de cargas. Beleza? Lembra disso. Certo? Bacana. Esses são os 3 processos de eletrização que nós temos. Feito isso, e já sabendo que o meu corpo tem carga, eu posso ter mais coisas. Eu posso ter o quê? As características dos corpos carregados. Então, a primeira coisa que eu vou ter é o campo elétrico. Eduardo, o que é o campo elétrico? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Beleza? Tem módulo, direção e sentido. Em que um módulo é calculado, deixa eu colocar de outra cor para ficar didático, em que o módulo é calculado por K, módulo de Q, sobre D ao quadrado. E a direção e sentido pelas linhas de força. Eduardo, o que eu tenho que saber de linha de força? O que é a linha de força? Linha de força é a linha que dá a orientação do campo, do vetor campo elétrico. Mas como assim? Elas sempre vão sair da carga positiva e sempre vão chegar até a carga negativa. Então, se eu tenho aqui uma carga positiva, ao lado dela uma carga negativa, as minhas linhas, vou até colocar de outra cor para ficar bem didático mesmo, bem bonito. Então, vou colocar aqui, ó. Então, as minhas linhas vão da positiva para a negativa. Então, na positiva, o vetor é de afastamento. Na negativa, o vetor é de aproximação. Segunda coisa, vou colocar por partes. Segundo que eu tenho que lembrar é a força elétrica. Também é uma grandeza vetorial. Ela vai ser calculada de 2 formas. Beleza? K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, ou força elétrica é a carga, o Qzinho, esse Qzinho aqui, beleza? Vezes o campo elétrico. Então, vou colocar um sinalzinho aqui só para os encargos de consciência. Lembrando, então a força elétrica também é uma grandeza vetorial. Ela pode ser calculada como? Pela fórmula grande ou pela pequena. Eduardo, o que eu tenho que lembrar disso aqui? Eu tenho que lembrar que toda vez que eu introduzir uma carga de prova,
em uma região que possui campo elétrico, vai existir sobre essa carga uma força elétrica. Beleza? É para isso aqui que serve essa forma. Aí lembrando, essa força elétrica pode ser de dois tipos. Ou ela vai ser de atração, ou ela vai ser de repulsão. Beleza? Não esquece. Tá? Então força já foi. Próximo que nós temos, o campo. Eduardo, o que é o campo elétrico? Campo não, gente. Desculpa. Potencial. Ih, que coisa feia, né? O potencial. Vamos apagar aqui essa parte. Potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Gente, o potencial elétrico é nada mais, nada menos que uma característica do campo elétrico. E cada ponto desse campo vai ter essa propriedade, que ela vai ser calculada como K Q sobre D. Na outra aula que a gente teve, eu fiz a brincadeira. Eu tirei o quadrado daqui, quando eu fiz o exemplo, lembra lá? Certo? Eu tinha calculado o potencial elétrico. Depois eu falei, opa, gente, ó, deu uma errada, esqueci do quadrado. Cuidado com isso. Muitos de vocês, beleza? Alunos, gostam de fazer esse erro. Beleza? Cuidado aí. Aí a gente tem que saber o que mais? Eu tenho o potencial e, junto a ele, a superfície equipotencial. Eduardo, o que é uma superfície equipotencial? Superfície, então, se for uma carga pontiforme, ou seja, que o tamanho dela é um ponto, vai ser uma casca esférica, beleza? Seria uma bola, certo? Com a carga no centro dessa bola. Então, cada superfície equipotencial seria uma bola diferente, com um diâmetro diferente. Então, seria o quê? Equi mesmo potencial. Então, eu teria o mesmo potencial elétrico em todos os pontos. Certinho? Lembrando, a superfície equipotencial ela tem características. Então, primeiro, o potencial é o mesmo e ela é sempre perpendicular à linha de força. Certo? Se a gente fosse colocar aqui uma linha de força, eu posso colocar ela aqui no meio, ó. Aqui bonitinha aqui no meio. Aqui seria uma superfície equipotencial. E eu posso afirmar para vocês que ela faz um ângulo de 90 graus. Com todas as linhas. Não vou desenhar porque eu não vou ficar perdendo esse tempo. E a última coisa que a gente precisa para a gente terminar a nossa aula de hoje é falar sobre a energia potencial. O que é isso? É a energia adquirida por uma carga elétrica, por essa mesma carga de prova, beleza? Quando ela é colocada em uma região que possui campo elétrico. Eu também vou ter duas fórmulas. Quais? Primeira, a energia potencial vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Eduardo, como assim? Olha só, presta atenção. Essa fórmula... Não tem o quadrado, desculpa. Não tem o quadrado. Essa fórmula e essa são muito próximas. A diferença é que ela não tem os módulos, não tem o quadrado. Beleza? Posso colocar assim, ou assim como eu fiz lá na força. Eu vou ter, então, que a energia potencial vai ser a carga vezes o potencial elétrico. Beleza? Certinho? Lembrando, o potencial, se eu pegar para dois pontos diferentes, certo? Eu vou ter uma diferença de potencial. Lembra disso. Para dois pontos diferentes, numa mesma região que possui campo elétrico, eu vou ter uma diferença de potencial. Esse é o ponto principal para a nossa próxima aula. Beleza? Então, essa energia adquirida pela carga elétrica, eu posso transformar em energia cinética. Daí o movimento espontâneo de uma carga, dessa carga de prova, quando eu coloco ela no campo elétrico, ela sempre vai andar. Se eu colocar aqui no nosso exemplo,
Se eu colocar uma carga, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar bem didático. Não, você vai aparecer um pouco. Isso, eu vou pegar aqui a roxa. Então, se eu colocar aqui uma carga positiva, ela vai para a região que eu vou ter o menor potencial elétrico, que é perto da carga negativa. Se eu tiver uma carga negativa, ela vai para a região de maior potencial elétrico. Beleza? Que é perto da carga positiva. Então, quando eu colocar essa carga lá na região que possui campo elétrico, ela vai andar. Ela vai andar de que forma? A positiva para a região de menor potencial, de menor energia, e a negativa para a região de maior energia, de maior potencial elétrico. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela aula de hoje. Foi uma honra estar convosco. Infelizmente, nosso tempo aqui chegou ao fim, mas se Deus quiser, na próxima aula estaremos juntos novamente. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.